seja bem-vindo a mais um episódio do Fora de Série Podcast. Se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque todas as terças e quintas nós temos episódios novos com os atores que estão aí na série Reis e também com curiosidades históricas direto de Israel. Hoje nós vamos falar mais sobre Abigail, que na Bíblia é descrita como uma mulher de bom entendimento, formosa. Ela é uma das mulheres mais sábias desta fase da série Reis. E para falar ainda mais sobre ela, nós vamos bater um papo agora com a Mayara Walsh. Tudo bem, Mayara? Tudo, e você? Que bom que deu certo, né? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E morando agora no Brasil? Morando no Brasil. Pela segunda vez? Pela segunda vez, mas a primeira vez eu tinha 2 anos, então eu não lembro muito bem, mas eu estou adorando morar aqui. E com uma personagem, né? Que personagem doce, a Abigail? Muito, muito. Eu tenho muito carinho pra ela. Eu acho que foi uma personagem pra mim que... uma das minhas preferidas que eu já fiz. Ah, é? É. Por quê? Porque, primeiro, é um desafio. Ela tem um coração enorme. Eu tinha umas cenas muito, muito pesadas. E eu realmente queria entender as intenções dela. Ela é uma pessoa muito pura e paciente. Eu sempre brinco que ela tem muito mais paciência do que eu. Então ela está me ensinando a ser mais paciente. E eu acho que ela é muito sábia e muito delicada. Ela tem uma delicadeza que eu admiro muito. E sabe o que eu acho interessante? Que a Abigail tem me ensinado, assim, eu assistindo as cenas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, que força é sinônimo de você ser autoritário, você ser bravo. E ela, com a sua sabedoria, com a sua doçura, tem mostrado o que realmente significa ser uma pessoa, uma mulher forte, né? Sim, eu acho que ela é bem forte. Eu acho que talvez você pode pensar, mas por que ela ficou com o Nabal para quanto tempo? Para muito, muito tempo assim, mas ela tinha fé, esse tipo de fé que ela poderia mudar a cabeça dele, o coração dele, e tinha alguns momentos que deu para ver o coração do Nabal, de tirar ele dessa violência, e eu acho que só ela que poderia trazer essa parte nele para fora, mas você não pode mudar uma pessoa assim. Sim. Então eu fiquei muito feliz que depois que... não feliz que ele morreu, mas feliz que agora ela vai ter um momento que tudo que ela rezou, tudo que ela... toda essa paciência não é para nada. Sim. E quando ela conhece o Davi, eu acho que é um momento muito, muito lindo. E essa parte do... antes, é pra você, tá? O pão de obrigada, queijo. eu adoro pão de queijo, eu adoro, sim. Porque nos Estados Unidos não é muito comum, tem. né? Não, tem obrigada. Pão de queijo, café, água, fica à vontade, Obrigada. Tá? É pra você. Você não vai comer comigo? Eu comi agora há pouco, mas tá eu vou bom. comer, pode deixar. E o que chama atenção também, isso que você falou do casamento, né? Por que ela ficou com ele? A gente tá falando de um período aí de 3.000 anos atrás. E naquela época, as pessoas não se casavam pra se separar, né? Então, Sim. assim, era pra sempre. E talvez a gente se questione, né? E também ficou claro na série, né? Por que uma mulher tão sábia como ela casou com uma pessoa com o perfil de Nabal? E aí ficou claro na série. Sim. Como ele enganou ela, né? Enganou mesmo. E a gente consegue trazer tudo isso pros nossos dias de hoje, né? Quantas vezes a gente corre esse risco, né? Uma pessoa... Se ela não presta atenção, ela acaba sendo enganada. E aí, quando ela vê, ela já tá como Abigail, casada. Sim. Num relacionamento extremamente abusivo. Né? Que não dá pra sair. Não deu pra sair. Eu acho que eu sinto muito... como que eu fui assim, quando eu tinha uns 20, 21 anos... Eu sempre deu a minha energia pra todo mundo. E eu tinha um relacionamento abusivo. Passou por isso? Sim, eu passei por isso. Fisicamente, não. Mas emocionalmente, com certeza. E eu também pensei que eu poderia mudar a cabeça dessa pessoa. Mas não. E eu não vi os sinais. Ou quando os sinais vieram, eu não queria ver. Porque... se você puder falar, lógico, o que, por exemplo, assim?
Como assim? Os Os sinais? sinais, é. Que ele podia sair, mas odiava quando eu saísse com os meus amigos ou as minhas amigas. Então, ele me afastou de todos os meus amigos, da minha família. Eu estava quase morando com ele, na casa dele, com os pais dele. Então, eu estava trabalhando, ou eu estava com ele, ou eu estava sozinha. E eu não estava vendo que ele estava me afastando de todo mundo. Te isolando, né? E foi isso que o Nabal fez também, porque afastou da família. Com a Abigail, trouxe ela para o Carmelo, essa casa. E ela perdeu anos com a família dela. Isso me deixou muito triste, porque a família dela, na série, é muito, muito unida. E eles têm um relacionamento lindo. Sim. E eu acho que foi bem triste para Abigail sentir essa falta. E ela não viu as irmãs crescerem. E sentiu muito, muito falta da família. E ao mesmo tempo, né, tem até uma cena que a irmã dela... Me chamou muita atenção essa cena, né? Porque fico pensando, quantas pessoas talvez não passam por isso, né? Que a irmã dela chama ela pra dentro da casa, né? Em um jantar. E aí, quando a Abigail vai falar alguma coisa, o Nabal chega. Exatamente. E aí eles... Então ela não tem essa oportunidade, ela né? Ela quer falar, mas ela sabe se ela fala, vai ser ainda pior quando ela chega em casa com o Nabal. Então, ela deixa tanto por dentro, e eu acho que isso dá uma força para ela, porque ela está sempre enfrentando esses desafios sozinha. Ela não tem amizades com outras mulheres, não tem família do lado, mas a coisa que eu acho que eu gostei muito que as servas dela ficaram como irmãs dela. E eu gostei muito, muito do relacionamento entre elas. Sim. E ao mesmo tempo a fé dela, né? É a grande companheira dela, né? Eu acho que tudo isso que ela passa com o Nabal vai fazendo ela ter mais fé ainda, né? Sim. Tem momentos que ela não sabe o que fazer, porque ela quer ajudar o marido dela tanto, mas não adianta. Nada que ela faz adianta. Mas ainda assim continua com esse fé. E eu acho isso muito lindo. É muito lindo. E depois vai ter uma reviravolta que a gente já fala, mas eu queria saber mais. Eu fiquei bem curiosa. Você veio dos Estados Unidos pra cá pra interpretar a Abigail. Sim. Eu recebi um convite, não sei se era março ou abril. Mas eu já estava em Los Angeles trabalhando, eu montei um estúdio criativo, então eu achei, nossa, que estranho, não sei se isso é o momento para viajar para o Brasil e fazer essa personagem. Você não estava esperando esse convite? Não, exatamente, veio do nada. E eu não estava preparada, mas eu pensei e conversei bastante com a minha gerente, pensei muito, refleti, e eu adorei a personagem de Abigail. É muito diferente das outras personagens que eu já fiz. É? É, muito. Então, isso pra mim, e essas cenas, como eu falei, bem pesadas, e com muito amor, ela tem um coração, como eu falei, enorme. Então eu falei, eu acho que eu vou. E daí agora eu estou aqui. Que legal. E pra gente entender mais a sua história, né? Você nasceu nos Estados Unidos? Eu nasci lá. Com 2 anos, eu mudei pra cá, só pra 2 anos. A minha família é de São Paulo, a minha mãe é brasileira, meu pai é americano. Eles se conheceram em Japão. Uau! É uma história louca. Eu cresci em uma família muito multicultural. Seus pais são artistas também? Não. É engraçado porque agora, hoje em dia, eles estão sendo muito mais criativos. Mas não, eu sou a única. Tá. Não, mas agora o meu pai escreveu alguns livros, a minha mãe tira fotos e escreve poesia. Que legal. É muito, muito legal. E aí, então, eles conheceram no Japão, casaram e foram para os Estados Unidos? Sim, então eu cresci lá, eu estudei lá, mas eu sempre estava voltando para ver a minha família aqui.
Então eu sempre tive muito carinho pro Brasil. Pelo Brasil. Eu amo Brasil, eu amo a cultura, a música, a comida. Acho que a comida é o principal, né? Eu adoro arroz e feijão. Eu poderia comer todos os dias. Uma feijoada, já era. Não, pra mim, não sei se pra você, né? Toda vez que eu viajo, eu falo, olha, aqui tem tudo isso de bom, mas o Brasil ainda, nosso país ganha na comida, não eu tem também jeito. acho. E o povo, né? As pessoas são muito calorosas aqui, né? Sim. É interessante, porque lá todo mundo pensa que eu sou, assim, bem, muito calorosa. Calorosa, sim. Mas aqui é muito normal. Então eu sinto muito em casa aqui. Não sinto tão, não sei, intensa como que eu me sinto lá. Porque eu tenho muito paixão, energia. Sim. Eu acho que isso vem do lado brasileira. Sim, com certeza, né? Então aí você passou a sua infância lá, ficava vindo pra cá. Sim. E como que foi essa decisão de você trabalhar com teatro lá nos Estados Unidos? Eu sempre amei as artes. Eu amei música, teatro, pintura. Desde criança? Desde criança. Eu já sabia que... Eu falei que eu queria ser cantora ou cientista. Mas eu sempre fiz teatro. Eu sempre cantava na escola, mas eu estava numa cidade naquela época que não tinha indústria. Tá. Porque eu não estava em Califórnia o tempo inteiro. Eu estava numa cidade, Seattle, onde que chove muito, clima bem frio, fechado. E mudamos para Los Angeles quando eu tinha 10 anos, porque a minha mãe fez pós-graduação. Pós-graduação. Isso, em Los Angeles. Daí eu falei, nossa, talvez eu possa realmente conquistar esse sonho. Mas nós não saberíamos sobre a indústria, então... Não sabia como que funcionava a indústria lá? Nada. Você sabia que você queria seguir alguma coisa da arte? Exatamente. Mas eu queria ser atriz. E tomamos um golpe de uma empresa que falou que eles iam te ajudar a achar a gente, a fazer personagens na televisão. Mas era um golpe mesmo, porque, você precisa fazer aula primeiro. Tá. E daí você paga para essas pra aulas. agência. E daí depois você fala, ok, onde que está e o agente? E os trabalhos? E eles falaram, não, você precisa de mais aulas. Então era assim, pra, não sei, quase 6 meses. E daí... E você tinha quantos anos, você lembra? Naquela época eu acho que eu tinha uns 13. E seus pais sempre te apoiaram a você... Sim, mas educação é muito importante na minha família. Então eles falaram, você pode seguir, mas você tem que fazer bem na escola. E ter tipo um backup plan Sim, um plano B, assim, isso, uma mas estrutura, pra mim né? eu nunca tinha um plano B, porque eu sabia o que eu ia fazer. Então, eu parei de fazer essas aulas e eu achei um agente, era amiga da minha mãe, tinha um agente, e daí eu comecei assim. E eu consegui o meu primeiro teste. Era um comercial para uma boneca. E eu pensei, nossa, isso é muito fácil! Mas daí você vê que vem muita rejeição depois disso. Demorou muito tempo para conseguir outro trabalho. Mas você fez o comercial? Sim. Aos seus 13 anos, mais ou menos? Sim, exatamente. E daí eu continuei trabalhando no... O que é high school aqui? No ensino médio, né? No Você ensino fez médio, isso. A escola, né? Eu fiz participação em uma novela, isso, mas não era nada grande. Tá. Mas você começou a fazer algumas participações. Isso. Tudo em novela novela americana. Sim, tá. Sim, exatamente. E depois eu terminei ensino médio e eu ainda, como eu falei, eu ainda não consegui uma coisa grande, um trabalho grande. E os meus pais estavam dizendo, você precisa ir para a universidade. Fazer uma faculdade. Faculdade, isso. Mas eu falei, olha, as faculdades que eu consegui entrar eram como 3 horas de Los Angeles. E eu falei, eu não vou mudar. Você não queria mudar? Não, eu falei, eu vou fazer isso. E eles ficaram bem bravos, mas
um mês depois que eu me formei, eu consegui um trabalho na Cor e na Casa Branca. Ah, tá legal. E daí os meus pais falaram, ok, se você pode se suportar, Sim, se manter, seguir então nessa tudo carreira, bem. né? E daí eu não parei depois disso. Que legal. É. E aí você já tava mais velha, né? Já Eu tinha 18 anos já. Uhum, mas eu tava fazendo um papel de 14, alguma coisa Ah, assim. tá. Da Disney, né? Da Disney, E aí você foi seguindo lá. Sim. Uhum. E você já falava português? Você foi alfabetizado em português e inglês? A única coisa é que eu nunca estudei português, sabe? Então, eu estou estudando agora. Mas eu sempre falei com a minha mãe, com a minha família aqui, mas você tem que praticar para não perder, porque senão você perde. Porque lá você pratica, eu imagino, mais com a sua mãe, né? Sim, eu não tenho muitos amigos brasileiros lá. Agora, não sei porquê, esse ano eu conheci um monte de brasileiros lá em Los Angeles e falei, não sei o que tá acontecendo, mas estou adorando. Que legal, que legal. E aí, Mayara, você fez esse primeiro papel e aí você seguiu no mercado americano, na indústria americana. Continuei. E depois disso eu tinha como, não sei, 6 anos que eu estava fazendo a mesma personagem, que era, tipo, a menina rebelde que é muito malvada, coisas assim. E eu falei, nossa, eu não quero só fazer essa personagem porque eu não sou assim. Eu gosto de fazer papel de vilão, mas não sempre. Uhum. Então, eu falei, olha, se eles não vão me dar essa oportunidade de mostrar o que eu posso fazer como atriz, eu vou começar a escrever os meus próprios roteiros. Então, com 20 ou 21, eu comecei a escrever. E esse ano atrás, 2021... eu dirigi o meu primeiro longa. Ah, que legal. Que eu atuei. Você escreveu? Eu escrevi. E atuou. E dirigi. E dirigiu também. Nossa, e foi uma experiência incrível. Eu falei, eu vou fazer isso para o resto da minha vida. Que legal. É legal também ficar nos bastidores também, né? Toda essa parte de direção e você escreveu também o longa. Qual é? É um thriller psicológico sobre os relacionamentos, sobre segredos, sobre vingança. Vingança, isso. É muito escuro, dark, mas eu acho que é muito intenso, isso. Mas, como eu falei, foi uma experiência incrível, inesquecível. E escrevemos na pandemia. Quando não poderíamos sair de casa. Sim. Eu escrevi com um ator amigo meu, que eu estava querendo escrever com ele faz anos. E daí eu falei, olha, não temos um excuse. Uma desculpa. Não temos uma desculpa. Agora estamos em casa, não podemos sair de casa, nós vamos escrever um roteiro que podemos fazer em um local com 4 pessoas e nós vamos gravar esse filme. E ele não pensou que ia acontecer, então escreveu de boa, mas ele pensou, nunca vamos terminar um filme. Eu falei, olha, eu sou a minha palavra, se eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu realmente vou fazer. E daí, um ano depois, gravamos o filme. Que legal, que legal. Foi agora, então, né? Foi agora. Então, estamos em pós-produção ainda. Sim, sim. E aí, nesse meio tempo, então, você recebe esse convite para vir pro Brasil. Isso. E você tava morando lá com seus pais? Não, sozinha. Mas seus pais moram em Los Angeles também? Sim, como 1 hora de Los Angeles. E eu moro em Los Angeles. E você é filha única? Não, eu tenho uma irmã mais velha. Ela tem 2 filhas e ela mora em Seattle. Ah, legal. Adoro ela. Que e legal. As filhas dela. Suas sobrinhas, né? Sim, são tão fofas. E aí você recebe esse convite, então aí você fala, então vou mudar tudo, vou ir pro Brasil. Eu falei, o que eu estou fazendo? Será que isso é uma decisão boa nesse momento? Cheguei aqui, eu me senti muito bem. E eu adoro o elenco, acho que eu gostei muito do meu núcleo também. Atores incríveis.
Foi difícil quando eu cheguei, porque eu pensei quando eu cheguei que o meu português era bem melhor que era quando eu cheguei. E como sou escritora... Escritora? Sim, sim. Eu gosto muito das palavras. Tá. Então, eu adoro me expressar com palavras e contar histórias. Mas eu cheguei aqui e eu falei, nossa, eu não vou poder me expressar do jeito, da maneira que eu gosto de me expressar. Então, eu fiquei muito travada. Então, todo mundo falou, olha, ela é muito simpática, mas muito quieta, né? Eu falei, não sou quieta, não. É só que eu não consigo me expressar da maneira que eu quero. Mas daí... Isso é prática, né? Do português, que talvez você não... Tava um pouco enferrujado, porque lá você só usa inglês, exatamente. Né? Mas daí eu falei, olha, ou eu não vou falar nada, ou eu vou errar. E tudo bem, as pessoas podem me corrigindo. E agora eu não tenho esse medo de errar. Eu erro e tudo bem. Podemos ter essa conversa. Sim. Senão, não poderíamos. E tá fluindo super bem, né? Graças a Deus. E como é que foram, né, os seus preparativos pra Abigail? Inclusive a questão da língua também, né? Sim. Então, eu cheguei, eu tive aula de fono... mas era difícil, porque eu precisava, eu acho que todo dia, quando eu cheguei. Mas não deu tempo, porque eu tinha prova de figurino, preparação. Então, não deu muito tempo para fazer a fono. E tinha a questão do sotaque. E não dava para tirar o sotaque em um mês, sabe? Sim. Talvez depois de um ano, não sei. Então, eles escreveram no roteiro que Abigail é de Sarefá, de outra região, que eu achei muito legal, porque eu acho que naquela época tinha pessoas de todo lugar. Sim. É normal ter pessoas que têm sotaque. Não, e assim, eu acho interessante também, porque tem novelas e séries que a gente vê os atores que são normalmente de uma cidade, então o sotaque fica igual. Né? E eu percebo que na Record, nas séries e nas novelas, tem atores de vários estados, né? Então, assim, por mais que o sotaque tenha que ser neutro, mas é interessante você ver que tem, por exemplo, um sotaque ali que é mais paulista, outro carioca, outro mais do sul, mas nenhum tão puxado, nenhum é tão puxado, né? Então fica algo mais neutro, né? E dá essa impressão mesmo, que a Abigail tem esse sotaque, porque lá... Sim, né? Eu acho que é imagino que era assim. Então... Traz essa realidade, né? Isso, exatamente. Então, eu senti um pouco melhor, porque eu estava tentando focar muito no sotaque. Eu falei, nossa, mas e a emoção? A emoção é muito mais importante. E tirou um pouco da pressão. Tá. Então o meu processo eu funciono muito bem com a minha imaginação, então eu faço eu escrevo a vida dela toda e daí eu imagino e eu vivo essas experiências só na minha imaginação. E daí preparação foi muito... A coisa que eu gosto muito daqui, que não temos lá muito, é a preparação com preparadoras. Lá você não tem preparadora e você chega lá, você já precisa ter uma conexão. Talvez você nunca falou uma palavra para essa pessoa e agora vocês estão num relacionamento de anos não tem na personagem. Essa preparação de você conviver com esse outro ator antes. Sim, conversar, bater papo, falar sobre... as personagens e as conexões entre as pessoas. E eu achei que isso ajudou bastante. Sim. E o seu par é o Vinícius Red, né? Então você teve ator essa incrível. preparação. Sim. E estivemos no mesmo hotel, então ficamos grandes amigos. Que legal. Eu acho que eu me sinto que eu tenho algumas amizades aqui que eu vou ter pra minha vida. Não, e é legal do elenco de Reis, né, que a gente recebe vocês, os atores, né, e todos falam isso, né, todos elogiam muito o elenco, a boa convivência, né, a amizade que
que foi feita fora, né, de cena, nos bastidores. Eu acho isso bem legal, né? Eu também acho. Essa união, né? Exatamente. E a Abigail é uma personagem bíblica, né? Ela Sim. está na Bíblia. E você também estudou mais essa parte pra ela? Sim, com certeza. Isso foi muito importante. Você já conhecia a história dela? Não. Não. Então, para mim, foi a primeira vez. E eu gosto de estudar e pesquisar e entender melhor. E entender psicologicamente. Sim. Por que que A parte psicológica, né? Isso. Eu gosto de entender essa parte e como que seria morar nessa época, como seria a vida, dia a dia, os relacionamentos entre o marido e a esposa. Então, essa parte também foi um desafio, porque tinha momentos que eu queria gritar pro Nabal, eu como Mayara, né? Falando, você não pode me tratar assim, sabe? Mas da personagem, de novo, a paciência dela, através dos anos, sabe? Essa parte foi muito interessante para mim. Sim. E a sabedoria dela, né? Como a gente falou. E aí, como que você descreve, então, o perfil da Abigail, em todo esse processo aí de preparação? Como que é a Abigail, né? Quem é a Abigail? Pra quem tá assistindo a gente agora e ainda não tá acompanhando o Reis, entendeu? Abigail é uma mulher muito sábia, inteligente, corajosa, e é um tipo de mulher que ela aguenta muito, ela sofre muito no primeiro casamento com o Nabal, mas depois da morte dele ela ela se casa com o Davi, que vai ser rei Davi. E eu acho que a vida dela melhora bastante depois disso, porque isso é realmente o amor da vida dela. Eu acho que ela merece. É como se fosse a fé dela sendo recompensada com o Davi, né? Porque ela tem esse primeiro marido, né, o Nabal, que é um homem difícil, né? E mesmo assim, ela ali, né, mesmo sofrendo, né? Sim. Eu acredito, como a gente falou, né, que isso ajuda, né, ela a crescer na fé dela e tal. Ela busca ajudar a Nabal, né? Tem até uma cena que eu achei muito bonita essa cena, que ela fala assim pro Nabal sobre o perdão, né, que ele chega todo nervoso com o pai dele, e ainda assim ela fala, não, calma, me escuta, né. Espera aí, dá uma relaxada, respira. Isso, e aí ela fala sobre a importância do perdão, vocês têm que se perdoar. Sim, né? Porque a raiva tá fazendo ele muito mal, e o único jeito que ele vai superar isso é com o perdão. Com o perdão. O perdão, isso. E aí a gente vê que ele não ouve, enfim, toma as escolhas, faz as escolhas dele. Mas aí tem também o que acontece ali com o Davi, porque Nabal pisa na bola com o Davi, né? O que acontece? Então, o Davi protege o rebanho inteiro e a casa do Nabal. E o Nabal, a única coisa que ele quer de volta é não sei, alimentação, alguma coisa para agradecer que ele protegeu o rebanho. De Nabal, né? De Nabal. E Nabal fala, não, você fez o que era obrigado de você, não vou te dar nada. E desdenha de Davi, assim. Assim, ele não gosta, tem ciúmes dele, e Davi fica muito, muito bravo. E nesse momento ele vem com 400 homens para matar todos os homens do casa Nabal. E eu sei que alguma coisa está Errada, exatamente. Alguma coisa não está indo bem e que ela precisa fazer alguma coisa. Então ela prepara comida e leva essa comida para os soldados, e ela
olha para todo mundo porque, nossa, 400 homens, e ela nem sabe o que ela vai falar, o que vai acontecer. Elas resolvem interceder ali. Mas resolve interceder e ela intercede e fala, olha, você não pode cometer esse pecado porque você nunca errou na sua vida. E quando você vai ser rei, você precisa saber que você não tem um pecado, que você não tá com mão suja. Mão suja de sangue, né? De sangue. E ele fica bem impressionado com ela, essa mulher que veio do nada para trazer essa comida para eles. E só de ela vir e se expressar e eu acho que ele muda de ideia e ela realmente faz ele se questionar e ele não ataca. E daí ela volta para casa sabendo que ela vai precisar dizer isso, contar pro Nabal, e Nabal odeia Davi. E esse momento é muito difícil para ela dizer o que aconteceu. E logo depois o Nabal morre. Logo depois que ela conta? Uhum. Na mesma hora. Não, ele não morre naquele momento, porque ele tem o coração dele endurece e daí ele fica catatônico para 10 dias. E depois de 10 dias ele morre. Mas eu acho que essa parte eu acho muito interessante, porque eu acho que esses 10 dias ele teve que refletir muito sobre a vida dele, sobre os pecados dele. E ele também sofreu muito na vida dele com os pais. E eu acho que depois que ele morre, a Abigail não sei o que fazer, não sabe o que fazer da vida dela. E a vida dela inteira era apoiar ele e ajudar ele. E eu acho que ela sente um pouco muito distraída, perdida, né? Triste. E daí ela recebe uma mensagem que o Davi quer encontrar ela e que quer casar com ela. Eu acho que ela pensa que é um sonho. Mas ela fica muito, como que eu digo? Emocionada. E grata também. E eu acho que essa cena ainda não gravamos, mas essa cena vai ser linda quando ela vem e vê o Davi como esposo dela pela primeira vez. Não, e é muito legal porque essas histórias estão na Bíblia, né? Sim. E a gente consegue ver na série, né? Ela ao vivo e refletir ainda mais. Porque é isso que você falou antes do Nabal, né? Que ele sofreu muito com a família dele. Faz a gente pensar, né? Que ninguém é ruim por ser ruim. Sim. Né? Existe uma bagagem que a pessoa não resolveu, né? E foi se transformando, né? Foi contaminando talvez o caráter da pessoa. Sim. E aí Nabal, né? A gente vê ele com todos esses problemas, né? Porque a gente via que talvez ele amasse a Abigail, mas infelizmente ele, com esses problemas mal resolvidos, né? Se tornou esse homem agressivo, esse homem explosivo, né? Orgulhoso. Sim. E ao mesmo tempo, a Abigail, mesmo, ela poderia usar isso como uma bagagem ruim da vida dela, né? E ela não faz isso, né? Ela continua sendo sábia, ela não deixa que as atitudes ruins que Nabal tem com ela interfira no caráter dela. Ela continua, né? Sendo uma mulher sábia, sendo uma mulher boa. E é assim que eu vejo, quando Davi a convida, né? Pede ela em casamento, enfim, é como se fosse Deus falando, olha só, eu tava vendo tudo o que você passou e agora você vai viver uma nova fase, né? Sim, eu acho isso E ela muito tem bonito. essa oportunidade, né? E eu acho que depois a gente vai ver também até mesmo a relação dela com as outras esposas de Davi, né? Sim, porque ela não tem ciúmes, não tem nada disso. Ela está feliz só de ter segurança. Sim. Só de ter esse amor. E o amor deles é um amor
simples e profundo. Não é de, olha, eu estou com o rei Davi. Não, é de... Eu acho que ela é uma âncora para ele. E ele sente muito confortável com ela, sem máscara, que ele não precisa usar uma máscara, sabe? Exato, que não precisa fingir ser alguém que ele não é, não né? precisa fingir com ela. E ela ama ele de uma maneira incondicional. Então eu acho que ela ensina as outras esposas também, só sendo quem que ela é. E eu acho que demora um tempo, ela chega lá e todo mundo, as esposas ficam têm ciúmes, mas ela não liga. Sim. E daí eu acho que ela vira grande amiga das esposas. Que legal. E, Mayara, e nos bastidores? Como que tá sendo, né? As gravações, tem alguma curiosidade? Porque a galera aqui gosta de saber se tem alguma curiosidade, interação, enfim. Eu estou adorando. O set, a produção de lá é enorme. Eu também nunca trabalhei numa série que tem como 80 pessoas no elenco, não sei. É muita gente. E tem 3 frentes lá nas séries. Frente, talvez 2. Eu acho que a direção é muito legal. As imagens são muito lindas. E eu gosto muito de me vestir como Abigail e ver todo mundo no set dessa época. E é engraçado quando as pessoas estão no celular, mas vestido assim. É muito surreal. Eu acho que as pessoas que... O que é a palavra aqui? Set decorator são as pessoas que... Fazem montam, cuidam dos cenários, né? Não sei, eu acho que eles fazem o pessoal da cenografia, né? Um trabalho muito, muito bom. Eu fiquei impressionada. Falei, nossa, eu preciso trabalhar com essas pessoas. Não, e assim, o resultado, né, que a gente vê na tela realmente... mais que Hollywood, assim, eu tô achando demais os efeitos, né? Sim, os special effects, os efeitos especiais. Isso, são muito bons. Então, eu me sinto muito orgulho de fazer parte. Que legal. Da novela, sim. E com o Vini Red, teve alguma curiosidade de vocês nas gravações ali? Nos bastidores ali, você e o Vini Red gravando? Algum erro, alguma coisa que você possa contar? Me explica melhor, desculpa. Alguma curiosidade, né, das gravações, você com o elenco ali, alguma coisa que vocês deram risada? Olha, eu acho que o nosso núcleo com o Vini, o Gustavo Machado e a Beth, estivemos dando risada quase o tempo inteiro, zoando, fazendo muito, muito graça. E foi bom, e é bom ter esses momentos leves, porque... As cenas são tão pesadas. Eu estava chorando quase todo dia no set, chorando, triste, deprimida, machucada. Então, eu acho que entre as cenas, tudo era muito mais leve. E eu me senti muito bem com isso. E teve alguma cena, né, se você puder escolher, ou algumas, não precisa ser uma, que mais te emocionaram até agora, mais te impactaram? Tanto das que você já gravou, quanto das que você leu, enfim. Sim, eu acho que eu gravei uma cena que a Abigail está desesperada. Nabal está sendo cada dia pior. E ela vai até a janela no meio da noite e pede para Deus ajudar. Pede a ajuda de Deus. E ela está assim, ela não sabe mais o que fazer. Ela tentou tudo. E nesse momento eu acho que foi o único momento que ela pensa assim, mas eu tenho tanto fé, mas não está me ajudando. Eu não sei o que fazer. E ela chora porque a dor dela é tão profunda e de tantos anos que essa cena foi muito emocionante para mim. E gravamos tudo muito rápido lá. Mas eu achei que eu me conectei muito nessa cena.
eu também acho que a morte dele e depois da morte dele, tem uma cena com as servas que eu achei muito, muito linda, muito fofa, porque ela não sabe o que fazer, que quer voltar para morar com os pais. E elas querem ir juntas. E é tipo uma cena muito fofa. Ela conquistou, né, a amizade verdadeira, né, das Sim, servas. E eu sim. acho que é o que acontece quando a gente é sincero com as pessoas, né? Porque a Abigail, você vê... Eu gostava bastante da cena... gosto, né, bastante quando... Porque agora não mais com o Nabal, mas das cenas dela arrumando a casa e decorando. Sim. Mostra o carinho que ela tem pelo lar, de querer sempre... E sempre com as servas ali, né? Sempre tratando com Sim. igualdade. Eu achava Exatamente. bem Não, bonito. ela não tem essa coisa de superioridade. Sim. E gosta muito, realmente, essas mulheres. E eu acho que a conexão entre elas é muito bonita. É muito bonita mesmo. E aí, enfim, vai ter esse momento, né, em que ela... Tem esse momento, né, em que ela interfere pelo Nabal. E aí, Davi desiste, então, né, de matar, né, Nabal e seus homens. E aí, Nabal morre. É como se Deus desse esse livramento pra ela, né? Nossa, livrou muito. Ela, como eu falei, ficou perdida depois, um pouco. Sim. Normal. Mas sim, foi um peso de uma montanha nas costas dela. Sim. E agora ela não precisa passar por esse abuso todos os dias. Eu penso muito nisso com essa personagem, porque eu vivi essa experiência para menos de talvez um ano. Tá. Mas eu penso de 9 anos com uma pessoa assim, tão tóxica, abusivo todos os dias, para 9 anos, o que isso faz para a sua mente, para sua personalidade, para os seus sentimentos? Então eu sinto muito pra Abigail, eu tenho muito respeito pra ela. E aquilo que a gente tava falando, né? Mesmo com tudo isso, ela não mudou. Então, não mudou, como essa ficou, fera forte. Ficou um exemplo, constante. Né? Um verdadeiro exemplo, né? Eu acho que muitas pessoas mudam depois. Sim. Ou sentir assim, bem, tipo, suspicious com as outras pessoas desconfiada, depois. Desconfiada. Né? Eu fiquei bem desconfiada depois da minha experiência. E eu sou uma pessoa muito calorosa, eu adoro pessoas, eu tenho muito amor e carinho para todo mundo, então... eu me sentia eu preciso me afastar e não sei se as pessoas são quem que eles falam que mostram são. Ser, né? Mas com a Abigail, ela, como você falou, ela não mudou nada. E tanto que isso não muda nesse aspecto, né? Que ela aceita se casar com o Davi. Porque quantas outras pessoas passam por isso, uma situação difícil, né? Num relacionamento, e elas se bloqueiam pro amor. Sim. Não conseguem mais se envolver. Mas ela vê como o Deus está se abençoando. Sim. No momento já, ela sabe, ela falou, nossa, é isso que eu estava precisando. E não estava pensando que... Ela não foi lá interceder para conquistar o coração dele. Não estava pensando nisso nada. Ela realmente sabia que ele não poderia cometer esse pecado. E foi só por causa disso. E eu acho que mostra muito que o coração dela... foi uma... Não sei como dizer. Foi sincero, né? Puro, né? Muito. Ela foi sem interesse, ela foi só pra proteger, né, a família dela. Sim. Mesmo sabendo que o marido dela tava errado. Sim. Né? Isso chama atenção, né? E aí, o que acontece com a Abigail dali pra frente depois que ela se casa com Davi? Se casa e tem várias coisas que acontecem que eu ainda não gravo. Mas aqui, Mayara, você já entendeu, né? Que aqui você dá alguns spoilers, não tem jeito. O pessoal assiste, né? Quer saber mais de você, mas o pessoal quer saber o que vai acontecer. Sim. Tem algumas mudanças, só vou dizer isso. Tem algumas mudanças.
Tem algumas coisas ainda muito tristes que vão acontecer com a Abigail, mas eu acho que ela consegue viver uma vida muito melhor e ter o carinho e o afeto que ela merece. Mas ainda vai ter alguns momentos... Muitas emoções ainda. Muitas emoções, sim. E o que você tá achando da série Reis como um todo, né? Da gente contar, né? Da gente assistir a história de Davi, né? E todas as relações, né? Que ele teve, que ele tem. O que eu adoro sobre o nosso trabalho e sobre cinema, sobre novelas, é que você realmente pode mostrar uma história. E a história da Bíblia, óbvio, é a história mais importante do mundo. Todo mundo conhece a Bíblia. Mas eu acho que o acesso é um pouco mais fácil quando você dá para acompanhar a história com uma imagem e conectar com as personagens. Sim. Então eu acho que é muito legal que as pessoas podem ver o Davi como um homem real e ver como que era para viver naquela época e acompanhar a história. E o que você acha da história, né, de Davi? É uma história incrível. O que eu gosto muito é que eu acho que ele é muito parecido com Abigail só de esse fé que ele tem, porque eu sinto muito para ele. Ele foi os irmãos foram horríveis para ele. Sim. Ele nunca se sentiu em casa, mas sempre era sonhador, sempre optimista, como que otimista. E o Saul falando que ele ajudando o rei Saul a vida toda, e daí o Saul falando que ele é o inimigo de Israel. Mas ainda assim ele continua com esse fé. E essa parte eu achei, para mim, mais interessante. E isso que você falou dos dois, não é verdade? Porque a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E o coração de Abigail também era um coração assim, né? Um coração puro. Sim, né? Então eu acho que é por isso que eles se conectam e se entendem tão bem. Você imagina, né? Você tá lá com o seu marido e tá vindo o rei, né? O futuro rei, enfim, com mais de 400 homens pra matar ele. Você vai lá... Era uma mulher de muita fé. Muita fé, né? Um grande exemplo. Sim, né? sim. Nossa, mas que surreal. Eu fui pra Israel uma vez, em 2018. Amei. Mas eu acho que seria muito legal conhecer esses lugares, né? Esses lugares. Agora que eu já estou interpretando a Abigail, que seria muito interessante ver onde que ela vivia... E aonde que aconteceu essa interferência dela, né? Exatamente. E a vida dela ali, né? Porque eu acredito que depois que ela se casa com Davi, Davi fica com aquelas propriedades pra ele, né? De Nabal, talvez. Pelo menos foi o que o especialista falou, né? Davi também cresce o reino dele ali, com as propriedades de Nabal, enfim. Então você vê ali, então é incrível o quanto a gente consegue mostrar... né, fazer esse paralelo, né, com as histórias da série Reis, o quanto tudo isso realmente aconteceu com base na história, né? E tem até em Israel também a cidade de Davi, onde acharam o palácio de Davi, então Abigail provavelmente morou ali, né? Então, você imagina e você vê, você vai falando, uau. Muito Por mais que a surreal. gente já acredite na história, mas quando a gente vê as descobertas, né? Acho que traz mais peso ainda, Sim. né? Nossa, muito legal. E a gente tá fazendo esses especiais aqui no canal, enfim, pro pessoal ter essa visão também, né? Essa ligação, Fazer essa conexão. Essa conexão. E você falou que, então, é a sua primeira personagem bíblica. Sim. O que você tá achando de fazer uma série bíblica? É muito interessante pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu adoro aprender. Eu sou um estudante de vida. Então, pra mim, está sendo muito interessante. Eu acho que quanto mais eu posso entender
eu posso me relacionar e com as pessoas de uma maneira mais profunda. E o que mais a Abigail e essa experiência toda te ensinou? Nossa. Ou está te ensinando, né, na verdade. Olha, eu acho que eu tenho muito fé. E eu acho que é muito interessante que eu aceitei o convite e a personagem é uma personagem que tem a mais fé que eu já vi na minha vida. Então eu acho que eu me sinto que ela me ajudou a amadurecer um pouco mais também. E acreditar mais em mim mesma mesmo. E que qualquer desafio que eu tenho, porque era muito difícil no início fazer todas essas falas em português. Então essa parte também me ajudou bastante a me sentir mais confortável, me expressar mais confortável e saber que realmente eu posso atuar em português. Mas como eu falei, eu acho que essa personagem eu vou lembrar para o resto da minha vida. Que bonito. Você falou também agora há pouco da cena que mais te emocionou. Qual foi a cena mais difícil? Mais desafiador para você em todo esse trabalho? Foi a língua? Foi alguma cena em específico? Tinha um dia que eu tive 11 cenas. 11 cenas pesadas. Era mais no início, quando eu não estava tão confortável com a língua. E eu não me senti muito bem esse dia, não. Eu não estava dormindo bem, eu estava ansiosa. E eu falei, eu não sei como que eu vou conseguir. Então, tinha algumas cenas que eu não me senti tão emocionada da maneira que eu queria. E eu falei, eu não sei como que eu vou conseguir o resto das gravações, porque eu chorei. Eu não chorei o dia inteiro, e daí eu cheguei em casa e eu chorei Nossa, eu chorei bastante. E eu falei, eu sabia que ia chegar um momento, eu já sabia quando eu estava nos Estados Unidos que eu ia chegar um momento que ia ser difícil e que eu ia me sentir, o que eu estou fazendo? E chegou esse momento, então eu estava chorando sabendo que eu estava vivendo o momento que eu já sabia que ia acontecer. Mas eu decidi que eu preciso mudar a minha cabeça. Lá você tem vários takes pra fazer, mas aqui não, é um take. E é tipo, você tá fazendo uma peça de teatro. Então, quando eu mudei a minha cabeça, assim, que eu preciso já estar na emoção quando estamos ensaiando com a câmera. Porque lá eu não deixaria todas as minhas emoções sair já no ensaio, porque daí talvez você não vai ter quando você está gravando. Mas aqui as cenas vão muito rápido, então eu fico na emoção para 15 minutos e eu achei uma moda de trabalhar que eu acho que eu vou usar no futuro também. Eu escrevi monólogos para mim mesmo na personagem. E daí eu fiz um áudio pra mim mesmo. E seria assim, tipo, isso, sente esse momento, você tá num momento muito frágil, o seu esposo, Nabal, fez isso, e você tá sentindo assim, e daí eu escutava antes da cena e, bum, eu estava no momento de novo. Então isso me ajudou muito, mas aquele dia de 11 cenas eu pensei que eu queria, não sei, desaparecer. Mas sabe, você tava falando que eu tava pensando, né? O quanto, quando a gente passa um desafio na nossa vida, né? Em um momento, eu acho que muita gente já deve ter passado por isso que você passou, né? Um desafio, uma coisa diferente que sai um pouco da nossa rotina. A gente fala, não vou dar conta. Não vai dar certo. Sim. Mas se a gente
insiste, se a gente resiste à vontade de desistir, Sim. porque realmente é desafiador, é difícil, o quanto a gente pode aprender, né? Porque você falou que foi um dia pra você super difícil, Sim. mas aí ao mesmo tempo te deu um insight que você criou uma outra forma, Que né, vai me de ajudar trabalhar. pra sempre agora. E eu tento, nesses momentos mais difíceis, eu tento lembrar isso. E eu adoro envelhecer, porque quando eu tive 20 anos, eu estava correndo pra lá, pra cá, fazendo projetos, não sabendo se alguma coisa ia acontecer com tudo isso ou não. E agora que eu estou um pouco mais velha que eu era, eu vejo que tudo é conectado. E nada foi um gasto de tempo que eu pensei que era naquela época. Sim. Então, agora, nos momentos mais difíceis, eu tenho essa sabedoria de... Não, mas tem uma coisa atrás disso, depois disso, que vai me ajudar. Sim. Então, eu gosto de essas lições. Porque eu acho que os grandes aprendizados da vida vêm com os momentos mais difíceis, né? Porque eu acho que se a vida fosse fácil, acho que a gente teria... Não que a gente não aprenderia, mas eu vejo que assim, quando a gente passa por uma situação e a gente supera ela, quando a gente vai falar sobre ela, a gente fala, poxa... E às vezes a nossa superação inspira outras pessoas, né? Porque, às vezes, falando um pouquinho do seu trabalho, né? As pessoas veem lá a série, o episódio prontinho, né? E tudo perfeito, né? E às vezes a pessoa pensa assim, mas aquela pessoa então é perfeita. Não, todo mundo tem suas questões, seus problemas, suas dificuldades por trás daquela imagem. Se você é um ser humano, você sofre. Se você está viva ou vivo nesse momento, você tem suas questões. E tem as suas dificuldades. Sim. Então, às vezes, E assim, ó, parabéns, porque tá sendo bem bacana ver sua personagem. Obrigada, assim, muito obrigada. Tá bem legal. E ainda sabendo que, né, vem do seu esforço, né, porque é um desafio e você abraçou esse desafio, né? Falou assim, não, eu vou e eu vou estudar. Você falou que tá estudando, né, português de novo, enfim. Vou estudar, e isso do monólogo, muito legal, porque é isso, né? Os desafios vêm, que tem quando eu comecei a fazer aqui esse podcast, não era algo que eu tava habituada a fazer, né? Sim. Então, as primeiras vezes um pouco... você fala, gente, será que eu vou dar conta de fazer... Mas aí depois passa, e quando a gente se esforça... Coisa que as pessoas acompanham e gostam muito, e você não sabe no momento, você só sabe que você precisa fazer... E você não sabe como que vai rolar, né? E apesar de virem críticas ou elogios, acho que o que importa é a gente com a gente mesmo, né? E a gente seguir, porque as pessoas às vezes acham assim... não, é fácil, é difícil. Mas só a gente sabe, né? O que é desafiador pra cada um, né? Sim. E quanto trabalho também. Exato. Eu acho que também as pessoas podem... ver na tela ou na televisão e parece que tudo é muito fácil, mas não é, tem tanto trabalho que você precisa fazer, não só aqui, mas depois que terminamos essa conversa, na edição, na preparação, é muita coisa. E a mesma coisa na série, né? Quantas pessoas estão por trás, né? O trabalho individual de cada ator. Equipe eu agradeço muito a equipe, realmente, porque sem eles não poderíamos fazer o que amamos, eu não poderia fazer o que eu amo. Sim. Então eu tenho muito carinho e respeito pela equipe. E Mayara, a gente falou um pouquinho, né, das pessoas. Você teve alguma repercussão, assim, da Abigail? Você viu o pessoal comentando nas redes sobre ela? Houve alguma coisa? Eu acho que a personagem está sendo elogiada. E isso me faz feliz, porque... Eu sempre queria trabalhar aqui no Brasil, nessa indústria, então eu sinto feliz, porque eu acho que vai ser um começo, sabe, para mim, para continuar trabalhando aqui. Você quer continuar no Brasil? Eu quero repartir o meu tempo. Um pouco de tempo lá, um pouco de tempo aqui. Legal. Então abriu essa nova visão pra você. Sim, Porque você canta também, né? Sim, eu vi uns vídeos seus cantando. Eu quero muito cantar em português, escrever em português também. Então, foi importante pra mim vir pra cá também, por acaso disso. Que legal. Você segue a música também como profissão, não como só lazer. Profissão, sim. Eu cantei desde criança.
Eu cantei na Disney também, mas não era o estilo que eu queria cantar. E para mim as letras são muito importantes. E eu também, eu esqueci, eu tive tanto medo do palco quando eu era criança. Eu fazia teatro, eu cantava, mas eu morria de medo. Tinha várias vezes que eu desisti, que eu estava lá até... Mayara, vai lá para cantar. E eu falei, não posso. E desisti porque o medo era tão grande. Mas eu acho que com o tempo, eu falei, nossa, mas... eu não posso desistir, porque faz parte do meu caminho. Então, estou muito feliz. Eu vou lançar música cada mês. E daí, eu acho que quando eu termino gravações no Reis, eu vou ficar aqui, trabalhar com uns produtores brasileiros e cantar em português. Que legal, que legal. E pra galera que tá acompanhando a Abigail na série Reis, o que a gente vai aprender e o que a gente pode esperar da história dela? Eu acho que com a Abigail podemos aprender muito sobre coragem, paciência, amor incondicional, e que na vida da Abigail, que quando você tem fé, eu acho que a vida reflete esse fé de uma maneira. Não vai ser exatamente como que você pensou, mas talvez vai ser ainda melhor. E eu acho isso uma lição importante. E que a gente vai ver na história da Abigail. Sim. Que legal. Vamos conseguir acompanhando. Sim. Depois eu quero falar com você, porque vem muito mais de Abigail, né? Vai acontecer muita coisa ainda, né? Muita coisa, sim. Tá, e aí depois eu quero falar com você de novo, porque eu quero saber mais coisa. Tá bom. Você Combinada. Gosta de um café, né? Gosto sim. Então você não vai sair daqui sem o nosso presente pra você. Eu vi do Vinícius, eu falei, você já nossa, sabia. eu quero uma caneca também. Pra você levar. Você tá ficando no Rio, né? Tô. Aê. Pra você levar com você. Obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada pelo bate-papo e mais uma vez parabéns. Prazer, parabéns, obrigada. Viu? É uma personagem linda que tá ensinando muito pra gente e a gente fica ainda mais animada, assim, quando a gente vê que a personagem tá impactando também a vida dos atores, né? Tá, que a sim. gente vê e fala, o que será que tá acontecendo com quem tá fazendo esse personagem, né? Eu estou sentindo muito impactada. Muito legal. Aprendi muito já. Ai, obrigada. Obrigada a você. Foi muito bom. E obrigada a você também por ter ficado com a gente até aqui. Siga aí, então, acompanhando a série Reis. Deixa aí nos seus comentários o que você tá achando da Abigail. A gente quer saber, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. E não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Tchau, tchau.